Então, o primeiro item da pauta, aprovação da ata da AGO anterior. Foi mandado para os conselheiros, sugestões, alterações, correções. Então, vou pôr em votação a pauta da AGO anterior. Os favoráveis à aprovação da ata da AGO anterior se manifestem. Favoráveis à ata. Baixar. Contrários. Abstenções. Aprovado. Gostaria que o meu nome constasse como abstenção, viu, Janete? Escrito. Tá, a solicitação da conselheira Ângela para constar Porque eu não tive tempo. nominalmente a sua São abstenção. duas Ângelas. Não. Eu. Ângela. Colocou o nome dos três. Isso. Ângela, Tomás. Isso. Informes da presidência, na verdade um informe rápido. Bom, a gente tem acompanhado aí junto com a Ângela com relação às discussões que continuam com relação ao plano, à questão das propostas aí de gestão da APA para o próximo período. Eu queria só reforçar algumas questões. A gente sabe o poder normatizador e da caneta que o Poder Executivo Municipal detém. A gente sabe, pelas práticas adotadas por essa gestão, que é encaminhado e é efetivado o que convém à atual administração, e qualquer conselho deliberativo decide que não seja a favor da administração é duramente combatido e usado de todos os artifícios jurídicos e não jurídicos para que não se efetive. Mas, de qualquer maneira, uma das questões que vem chamando a atenção, e isso é claramente, na minha opinião, contrário ao sistema jurídico de defesa do meio ambiente e o sistema do CISNAMA, garantido na Constituição Federal, toda sistemática da legislação ambiental, é que a Prefeitura continua insistindo na tese que a gestão da APA, que a presidência desse Conselho Gestor não possa ser cumprida com alguém da sociedade civil. Usa-se como argumento, um argumento frágil, na minha opinião, que a lei do SNUC garante isso. Eu acho equivocado, porque um dos princípios do direito ambiental garantido na Constituição de 88 é o princípio da participação. Então, e o princípio da lei mais protetiva. Ou seja, se existe uma lei federal que garante que a presidência de uma unidade de conservação será exercida pelo poder público, pelo executivo, indicado pelo executivo, existe a legislação que garante o princípio da participação. E a APA de Campinas é gerida por um conselho gestor da APA. Não é por um gestor, é por um conselho gestor. E esse conselho gestor pode sim eleger entre os seus pares, seja alguém da sociedade civil ou alguém do poder público, a presidência, não é a gestão, mas a presidência do conselho gestor da APA de Campinas. Parece meio óbvio isso, mas claramente a gente percebe, e eu acho que ninguém aqui é inocente, claramente percebe os anseios da atual administração de tolir, de ceifar um dos princípios do direito ambiental, que é o princípio da participação. Não é? Então, no momento oportuno, porque a gente vai estar fazendo essa discussão, em algum momento esse pleno vai ter que se manifestar a respeito disso, porque, na verdade, isso precisa ser remetido ao Conselho, ainda não foi remetido ao Conselho essa proposta, né? Na verdade foi remetido a proposta do Conselho com relação à saída do guarda-chuva da SVDS para a Fundação José Pedro de Oliveira e etc. Mas a gestão da APA como proposta do plano de manejo não está garantida esse conselho não se manifestou ainda, não foi instado a isso ainda.
Então, a gente em algum momento vai se manifestar. O meu mandato termina agora, no fim do ano, enfim, né, não posso nem me candidatar mais. Não é uma defesa pessoal, mas é uma defesa que a sociedade civil possa cumprir o seu papel e qualquer conselheiro eleito tenha igualdade de possibilidade de exercer a presidência desse conselho. Nós já tivemos bons presidentes, seja nomeado pelo poder público, seja eleito pela sociedade civil. Então a questão não é pessoal, a questão é a possibilidade da garantia da participação prevista no CISNAM. A gente vai continuar defendendo isso. E segundo, né, que chegou aqui ao nosso, acho que a comissão de protocolado vai analisar, chegou com relação ao regimento do Conselho. Mais uma vez, a prova cabal que o poder público só encaminha, a atual administração só encaminha o que agrada ao prefeito de Campinas. O que não agrada ao prefeito de Campinas, a atual administração atua duramente para não encaminhar. Após muita pressão do Ministério Público, a gente encaminhou, fez todas as discussões com relação ao regimento. Claramente, estava claro no dia da nossa reunião extraordinária para discutir o regimento, que nós aprovamos um texto que não era do agrado do senhor prefeito, e a secretaria não encaminhou a publicação, enfim, e nós tivemos e continuamos tendo todo o estresse com relação a isso, e agora vem um parecer, provavelmente ao parecer lamentável do jurídico da prefeitura com relação a isso, e se quiserem anular a Assembleia Extraordinária do CONGEAPA, que votou o regimento, façam isso judicialmente. Esse presidente, quando estiver aqui, não vai encaminhar isso aqui, porque isso é ilegal. Então nós não vamos encaminhar. O regimento está aprovado, isso aqui já foi comunicado ao Ministério Público e assim estará encaminhado. A gente só vai se manifestar a respeito disso e qualquer nova Assembleia por ordem judicial. Em respeito aos conselheiros que estiveram aqui na Assembleia Extraordinária e votaram o texto do regimento. Item 2 da pauta, informes da presidência. Ou melhor, item 3 da pauta, informes dos conselheiros. Estão abertas as inscrições. Eu queria comunicar algumas coisas que estão acontecendo na região nossa. Inclusive está ligando aqui, né, Theo? Caminhada ecológica, faz 18 anos que passa uma caminhada do Jaguariúna até Pedreira. Só que era um senhor Salvador que fazia isso, caminhada ecológica. Aí sai a prefeitura de Pedreira, assume essa caminhada, bota banheiro pelo caminho todo, saco para jogar os copinhos de água. Nunca aconteceu isso, todo mundo colocou garrafinha, andou. E aí a prefeitura fez isso, a prefeitura de Jaguariúna, 3 mil pessoas passou por lá sexta-feira. Jogou copinho para tudo quanto é lado. E os que estavam dentro do saco se acabaram ali por cima, na hora de tirar o banheiro aqui. Fizemos o que tinha que ser feito e eles vieram na marra tirar os copinhos que estavam junto com a R, tá? Descobriu quem era e fizemos isso. Só por quê? Porque eu acho que caminhada ecológica numa área de APA, eles não são APA, eles fazem o que querem, então, tá? Esse é para comunicar o que foi feito. A gente fez um protocolo da prefeitura contra uma empresa Telesom com um time de amparo e estamos fazendo outra contra a Futura Net, porque na época nós fizemos contra a Netel. O protocolo foi respondido para nós, mas não foi contente. Eu falei com a menina, ela vai logo lá amanhã dar uma olhada, porque o que a gente está pedindo é outra coisa. É que foi fincado os postes do Carlos Gomes até Pedreira, porque não tinha eletricidade para passar esse cabo da net. Passou por cima, mas foi fincado. Tá? Então nós queremos saber como é que ficou esses postos lá, sem autorização de ninguém, aleatoriamente, e é de domingo que eles fazem isso, não é meio de semana. Tá? Então não tem mesmo fiscalização. E essa semana nós tivemos umas fotos, todo mundo que está no grupo planejado pode ver. A Eletro passou por lá fazendo isso. Agora vamos fazer uma parte elétrica ali até o Gargantilha.
e cortaram para qualquer árvore tivesse que atrapalhasse o cabeamento. Ele está lá na beirada do caminho para qualquer um tacar fogo. E a gente fala com eles e nada, não tem resposta. É isso, Ângela. Bom, eu gostaria que a minha fala fosse gravada, viu, secretária? Porque eu quero que apareça ipsis literis o que Grava no aparelho, não sou eu que não, tá sendo gravado. o que eu vou falar. Bom, como vocês sabem, eu atuo como coordenadora da Câmara Técnica do Plano de Manejo, estou trabalhando para que isso aconteça há bastante tempo. Os últimos 2 anos, efetivamente, existiu um grupo de trabalho que era composto por Eduardo, pela Sandra e por mim, junto com a SBDS DEPLAN, para aprovar as etapas do plano de manejo. O começo do trabalho foi bem bacana, bem confortável. A Valme se esforçou bastante para apresentar um diagnóstico bastante completo, algumas falhas na questão socioeconômicas, mas as coisas foram sendo corrigidas. Agora a gente chegou num ponto que é o que pode fazer diferença mesmo para a APA, porque o diagnóstico foi atualizado, muito bem, obrigada. Fizeram as oficinas participativas, teve a contribuição da sociedade com coisas que a gente, de uma certa forma, já sabia, que os problemas são os mesmos, que é a ocupação irregular, problema de infraestrutura e etc. Agora, em que pé a gente está? A gestão, que é isso que o Rafael colocou, como que vai se dar a gestão da APA, se a gente vai evoluir além do que nós temos aqui hoje há 16 anos, que é o CONGEAPA, os programas que estão sendo feitos a partir da demanda dos maiores problemas que a gente encontra na APA, que são esses que eu já enumerei, a infraestrutura, as questões rurais, das atividades e usos e tal, que também está sendo feito a contento. E a normatização, daí vem a normatização e o que a Secretaria chama de PUOTs, que é os parâmetros para uso e ocupação do solo da APA. A Secretaria, a Seclurb publicou a nossa luz do município sem a luz da APA, que foi um avanço. Então eles acataram que nós, do plano de manejo, fizéssemos a nossa proposta. A SBDS estudou uma proposta e apresentou essa proposta na semana passada aqui, numa oficina que tinha, como sempre, um grupo muito maior de servidores públicos do que da sociedade civil, mas isso é bom também porque as secretarias começam a se entender, com a AB, a SBDS e tal. Muito bem, posto isso, em que ponto a gente está? A gestão. Nós do CONGEAPA não discutimos em momento nenhum a proposta que a Valme propôs. Eu, como representante do CONGEAPA no GTA, falei diversas vezes que a gente não concordava com isso, porque a gente vai perder espaço, controle e etc. Eu não fui ouvida. A Tereza nos indicou uma advogada que fez uma análise, que é esse documento aqui, que eu entreguei para a Valme SBDS sobre a proposta da Valme de gestão. Eu não recebi um retorno. Eu acho que essa questão tem que ser discutida no pleno antes de ir para frente. Segundo ponto, PUOTs, que é os parâmetros para uso e ocupação do solo, que vai fazer toda a diferença de como que as coisas vão acontecer aqui na APA daqui para frente. A SBDS fez uma proposta até bastante interessante de uso e ocupação do solo. Só que, de uma forma completamente isolada, a DEPLAN não concorda com nada do que eles estão propondo. Tem uma série de equívocos, a coisa não foi discutida com tempo. Eu até achei interessante a proposta, só que ela é ainda muito inicial, primária, para o que a gente precisa e para a diferença que isso vai fazer para a. E a terceira questão é a normatização, porque tudo isso que eu falei aqui agora envolve no quê? Ele suprimir a 10.850 e incluir outro dispositivo normativo para a 10.850.
O que eles estão falando? De manter um artigo da 10.850, que é a criação da APA, e revogar todos os outros. Só que vão revogar todos os outros para incluir outras coisas, que é o plano de manejo. Mas o plano de manejo, ele não está fechado. E está uma correria desgraçada, porque resolveram que até junho isso fica pronto. Então, eu, Ângela, e por isso que eu quero que fique registrado, eu não concordo com a forma como que a SBDS está conduzindo esse momento, que é o mais importante do plano de manejo. Eu não me sinto mais habilitada, eu não vou participar mais das reuniões do GPA. Eu estou, sim, conversando com o Ministério Público sobre isso. Estou mandando tudo que eu recebo da SBDS para o Vidal e para o Cobori, que estão habilitados e interessados nessa questão, porque existe uma ação civil pública movida por eles e acatada pelo Judiciário. A gente vai judicializar o plano de manejo? Vai. Por quê? Porque na última hora, no bater dos sinos, existe uma urgência que, na minha opinião, é uma urgência que tem coisa por trás disso, porque não é possível. Porque tem questões que nem a gestão, que é esse documento, que eu posso até me estender e explicar para vocês do que se trata. Não sei se a gente vai ter espaço para isso. Tinha que estar sendo discutido aqui dentro do CONJAPA, porque eles querem mudar tudo. Querem mudar tudo e querem mudar tudo agora em junho. Não é mudar tudo no ano que vem, é já. Então é um chefe de uma unidade que está previsto no SNUC, que ocupa o cargo da presidência, e tudo que a gente vem fazendo de controle da 10.850 vai para sei lá para onde. Então, o que a gente está propondo? Bom, primeiro a gente fala que a gente não concorda com a substituição do presidente do conselho por um presidente indicado. Mas a gente propõe também, na estrutura que a Valgo mandou pra gente, que ela devia estar discutindo isso com todo mundo. Não só com a gente do GTA, mesmo porque a gente não tem fôlego. Isso aqui tinha que estar sendo posto aqui dentro. Que a gente cria uma Câmara Técnica de controle. Porque o que importa, de fato, hoje? Qual que é o peso do CONJAPA? Não é ficar lendo o parecer de uma árvore isolada. É se manifestar em obras impactantes de verdade. Infelizmente, essas obras impactantes de verdade são, na maioria das vezes, obras públicas. Então vai ser o lobo tomando conta do galinheiro, entendeu? É isso que vai acontecer daqui para frente. Eu não concordo. Eu não vou participar de um conselho como esse, dessa forma. Apesar de ter ganhos. Daí eles falam, não, porque o gestor vai ser um técnico indicado pelo órgão gestor. Não sabe quem vai ser o órgão gestor. Se vai ser a SBDS, se vai ser a Fundação José Pedro de Oliveira, porque isso também não foi discutido ainda. Daí dizem, não, mas não tem problema, porque o que puser no papel, na normatização, independente da fundação ou da SBDS, não é isso. A gente vai ter alguém aqui, a gente tem que evoluir, porque acabar com a 10.850 e voltar para trás, interessa a quem? Então, eu não tenho mais confiança nesse processo. Eu lavo as minhas mãos em relação à responsabilidade que eu assumi como coordenadora da Câmara Técnica do Plano de Manejo. Eu já falei isso no Ministério Público, estou falando aqui isso para vocês hoje e convoco a vocês se manifestarem sobre essas questões, do que cada um acha. Se vocês quiserem, eu posso até ler a conclusão do documento de gestão que a gente fez, para nortear a conversa, mas que isso não pode ser tratado da forma como está sendo tratada pela SBDS, de cima para baixo, como se nunca existisse esse conselho, como se esse conselho não tivesse 16 anos de vida, e não dá. O técnico da Valgo sai aqui de uma reunião do conselho falando que o CONJAPA é horrível mesmo e que tem que mudar. Quer dizer, a pessoa contratada pela SBDS falando de um trabalho que vem acontecendo aqui há 16 anos, que ele não tem ideia, entendeu? E hoje eu recebo a minuta, eu resolvi ler as minutas da normatização, essa que revoga a 10.850 inteira. Daí tem um momento lá que ele fala assim, que o SNUC indica que o plano de manejo seja um documento, um decreto.
mas que não precisa seguir o SNUC, porque uma resolução também resolve. Então, na hora que é interesse deles não seguir o SNUC, porque a história do chefe da unidade para a gestão é do SNUC, mas na hora que interessa a eles, não precisa seguir o SNUC, pode ser a resolução de vez do decreto. Eu acho tudo perigosíssimo, porque qualquer ato normativo que dependa só do executivo, qualquer prefeito, qualquer secretário do meio ambiente pode mudar, é ou não é, ô Rafael? Então, a gente hoje tem uma lei que passa pelo executivo, que passa pelo legislativo, e que para mudar tem que seguir esse ritual. Eles querem fazer agora um ato normativo lá do executivo. É isso que a gente quer para a APA? Não é o que eu acho que seja ideal. João Verde. Eu concordo com grande parte do que a Ângela falou. É o seguinte, a legislação da APA, a lei da APA é uma coisa, o plano de manejo é outra. A lei da APA definiu que teria que em 5 anos ter um plano de manejo que não saiu até hoje. Né? O plano de manejo e ele tem que ser revisto a cada 5 anos. A lei, ela é intocável. O plano de manejo ele vai fazer o detalhamento da legislação. Claro, a gente pode mudar algumas coisas na lei, pode aperfeiçoar algumas coisas, como as questões que a gente já discutiu, a questão das estradas rurais, a questão do assoreamento dos rios, dos córregos, etc. São coisas que vêm evoluindo com o passar do tempo. A gente teve até a palestra do professor Dalton Camp lá da engenharia agrícola. Agora, ninguém vai revogar uma lei por um decreto ou por uma resolução. Não existe isso. Lei é lei. Só pode revogar uma lei com uma outra lei. O plano de manejo pode até ser instituído por um decreto. Só que ele não vai poder mudar questões da lei, questões legais da lei. Se tiver questões da lei que têm que ser mudadas, vai ter que ter uma outra lei para mudar. Não é o plano de manejo que vai mudar, o plano de manejo é detalhamento. Outra questão, instituir um zoneamento por decreto também é constitucional. Zoneamento é por lei, não é por decreto. Aquela apresentação semana passada, eu vim de manhã, assisti sobre a área urbana, a gente achou um absurdo. Para jogar no lixo. Pode constar em ata. Eu estou falando isso. Avanços enormes que a gente tem na legislação da APA, com relação ao tamanho de lotes, com relação à declividade do terreno, joga tudo fora. Sabe? Qual urbanista que está participando dessa discussão na Secretaria do Verde? Não tem urbanista participando. Que visão urbana que tem? Nós temos uma necessidade de habitação de interesse social na APA. Eu, inclusive, a fala que eu tive na reunião semana passada, me desculpem, mas eu deixei de mencionar o Gargantilha e a região lá da R14 e do Carlos Gomes. Bom, mas nós temos problemas terríveis lá de ocupação. Por quê? Porque não tem estabelecido, institucionalizado, condicionado ter habitação de interesse social. Se você não tem uma norma que estabelece como que é a ocupação de interesse social, como vai instituir, lotear, colocar habitação de interesse social, ao mesmo você vira as costas para as ocupações. E depois, para você resolver, é muito pior do que você já ter uma lei bem estabelecida que determine como essas coisas têm que ser colocadas. Rio de Janeiro. Sim, um monte de lugar. Outra questão, definir habitação de interesse social com lote de 180 metros e uma única habitação, quanto vai custar isso? Outra coisa, a legislação da... Isso é proposta a proposta da Secretaria do Verde, semana passada. Colocar... A Coab está entrando de gaiato aí e eles não estão fazendo as contas. Porque a própria lei da Coab não está fechando. Eu tenho escutado aí empresas que falam que querem o demônio, mas não querem assinar contrato com a lei da Coab. Eles não vão ficar na mão da Coab. Ou seja, Não querem a Coab como sócio. interesse social, então não tem opção na APA. Nós, inclusive, com relação à legislação de interesse social,
As discussões no CMDU estavam indo assim, tinha a proposta da Coab e tinha uma outra proposta totalmente diferente para o restante da cidade. E nós falamos, de jeito nenhum. A proposta de habitação de interesse social, a da Coab pode trazer algumas benesses, algumas coisas que melhorem, mas tem que ser a mesma. Como é que na Coab nós vamos ter um lote de 168 metros e para o restante da cidade 200 metros? Ou 125 metros? Tem que ser a mesma. Se um empreendedor resolve fazer um projeto, estou saindo um pouquinho fora da conversa, resolve fazer um projeto para a lei da Coab, faz tudo de acordo com a legislação da Coab, largura de rua, largura de calçada, tamanho de lote, tamanho de quadra, etc. Não consegue fechar o contrato com a Coab, teria que jogar aquele projeto fora e fazer um outro com a lei que eles estavam propondo. Pronto, a gente já conseguiu, na última reunião, eles já trouxeram de acordo com a lei da Coab. Certo? Você não está por dentro. Então, eu acho o seguinte, dizer que vai ter lote de 180 metros, com habitação única, quanto vai custar essa habitação de interesse social? Porque a lei da Coab previa faixa até 10 salários mínimos. Só que passou batido para mim, pelo plano diretor, que lei habitação de interesse social só está faixa 1 e 2. Até 6 salários mínimos. Eu acho ruim, porque para mim, 10 salários também é habitação de interesse social. É classe média baixa. Ou média baixa. Nossa, eu tô nessa. 10 mil. 10 mil reais. 10. Eu tô Não, 10 salários, não é 10 mil. São 10 salários mínimos. Então, dá Não, tem 10 mil. 8 mil reais. Tá, reduz o pagamento do INSS, reduz o imposto de renda, vê quanto que vai sobrar. Vê o que essa pessoa, quantos anos tem que juntar para comprar um terreno aqui, na APA. Aqui não como nunca. Então, outra coisa, não pode verticalizar. Como se verticalizar 3, 4 andares ou até 5 fosse um monstro. Pô, na hora que você verticaliza, você reduz a ocupação, você pode ter muito mais área livre. O João, então. Você não vai, eu não estou propondo, eu não estou propondo verticalizar aqui em Joaquim Egídio, não estou propondo verticalizar no centro de Souza, mas nós temos áreas mais no início, para cima lá no Conceição, para cima do cemitério, que se fizer alguns predinhos lá, não tem problema nenhum, não vai entrar em conflito com o restante da área, mas seriam áreas isoladas, áreas definidas. E o que está sendo proposto não vai atender a habitação de interesse social, que é premente, a Ângela falou até na semana passada, é premente, é para ontem. Habitação de interesse social e necessidade na APA é uma questão de ontem. Não vai poder depender do empreendedor, etc., tentar fazer um loteamento, sei lá onde, para pôr 200 habitações. Como se o pessoal de interesse social não pudesse casar, não pudesse ter filho, a família não pudesse crescer, o filho que nasceu aqui, que está morando lá no Campo Grande, não quisesse voltar para Souzas, que tem que atravessar a cidade para vir trabalhar aqui. Pontos que tem ônibus lá no São Conrado, que vem de Hortolândia todo dia trazer empregado para trabalhar aqui na APA, gastando, poluindo, diesel, etc., trânsito. Então, gente, eu acho que isso é uma das questões, né? É uma das questões. Uma das várias questões. Como, por exemplo, como que nós vamos fazer para criar emprego na área rural da APA? Como é que nós vamos manter a área rural sem empregados? Eu propus nas reuniões que fosse feita uma escola rural, uma escola técnica rural para desenvolver mão de obra, desenvolver conhecimento, até para os pequenos produtores poderem desenvolver suas áreas. Tá? Então é muita coisa. Outra coisa, eu não acredito que isso vai fechar em julho, porque nós temos eleição, temos tudo, está a discussão também da lei de uso e ocupação do solo da cidade, EIV, parcelamento do solo. Eu acho, sinceramente, que essas leis não vão ser aprovadas esse ano, não tem como. Pois, isso Eu foi acho. uma determinação da SBDS. Não vai sair. É isso. Se sair, vai João. sair tudo atropelado. Desculpa aí. Então, É a Ângela Guirão. Rafael, eu acho que a gente tem que fazer uma conversa mais ampla e todo mundo entender o processo do plano de manejo, porque a Ângela colocou algumas coisas que
que não são exatamente como a questão da normativa, por exemplo. A gente não vai revogar, hoje ela recebeu, ela sabe que a gente não vai revogar a 10.850 inteira. A gente fez uma oficina aberta à noite aqui no salão do lado para tratar de gestão, atividade de conservação e sustentável. A gente trouxe especialista do CIVIL, a gente trouxe especialista que atua na Secretaria da Secretaria do Governo de São Paulo, que foi gestora de água há muito tempo. Para a gente discutir essa questão de gestão, tinham 2 conselheiros do projeto, a Sandra e a presença. Então, assim, é um assunto que a gente tem trazido, mas o Conselho também não tem buscado. Acho que a CTPM, no papel laranja, poderia ter trazido esse discurso, essa questão até antes, mas acho que realmente não dá para a gente esperar mais. Eu trouxe, nesse dia. Para o Conselho, estou falando. Para o Conselho. Se for o caso, acho que a gente tem que fazer uma reunião extraordinária. Abrir todo o processo, deixar claro, porque as coisas ficam na fala e de forma isolada. Não é bem assim. Então a gente traz, mostra o que está sendo revogado, como que, se vai ser revogado, o que está sendo incluído. É uma lei, ela tem que ser alterada por lei. Imagina que vai ser alterada por decreto. Não existe isso. O plano, sim, é instituído por uma portaria. Você também deve ter recebido hoje a minuta da portaria. Eu recebi todos os resumos hoje. Exatamente. Que vai ser feito. O retorno do seu documento não veio porque a devolutiva está no cronograma é dia 30. Eles são retornados diferente do programa de gestão, que é o prazo do contrato. Por que a gente está correndo? Porque a gente tem um prazo contratual que vence dia 5 de junho. É o final do contrato. A gente já conversou com o jurídico, não tem como a gente prorrogar mais e editar esse contrato. Ele já foi editado por 1 ano. Não existe essa possibilidade. Terminou dia 5, acabou o contrato. Então a gente tem que trabalhar em cima desse mês que a gente tem para finalizar e receber todos os produtos a contento na qualidade que a gente espera, que a gente veio atuando. Que a lei vai ser aprovada em junho. Não, a lei não, mas a gente tem um pacote pronto, a gente tem que terminar o pacote que finaliza com as normativas. E aí, em seguida, a gente ainda vai abrir um prazo para uma audiência pública. Isso aí, a gente finaliza o contrato de gestão de junho, que é o último prazo. A partir daí, esse documento, que é todos os produtos que a gente contratou, e a licitação, então aquilo que a gente pediu no projeto básico é entregue para a gente, e aí a gente tem então a gente tem o diagnóstico, os programas, a avaliação estratégica, matriz de planejamento, vídeos institucionais, e aí a gente tem também então as minutas de normativas. Uma sim que é para a gente ter a portaria, e a outra que é alterando alguns artigos, modificando, revogando, sim. 90% da Deixa só para a Jana terminar, vamos lá. E aí a gente tem, então a gente tem que ler, abrir e ver se é 90%, se é 10%, e o que a gente está sugerindo sugerindo não, quem fez foi a Valma e a gente está analisando também junto com vocês nesse prazo que a gente tem de análise. Não Enfim, tem no prazo. GTA, não tem prazo contratual. Mas não tem mais prazo suficiente para o Congeado para participar disso. Vocês estão fazendo de um jeito que é para excluir a gente. Vamos lá. Deixa a Eu Ângela ouvi terminar. todos os colegas aqui falarem e eu também queria ser respeitada. Então eu para mim escreve porque eu tenho que responder. Então a gente tem esse prazo de análise, eu acho que seja mais claro, então, já que a gente não consegue trazer tudo isso e esse TPM, a gente pode fazer uma extraordinária, olhar, ler esse material, ou como vocês quiserem, os conselheiros, todo esse processo está aberto, pode também procurar a gente, enxergar quais são as proposições que estão sendo feitas nas normativas e entender o que está sendo proposto de revogação e inclusão de acordo com o novo plano de manejo. A gente não está alterando ou descriando a APA, não é isso. Então isso tem que ficar claro, essa questão também. Sobre os parâmetros de ocupação da terra, ao contrário do que foi colocado, a gente está alinhado sim com o DEPLAN, então o pessoal, a equipe que atua no plano diretor, nos planos de gestão, de macrozonas, enfim, está alinhado com a gente, aprimorando e trazendo para uma linguagem urbanística aquilo que a gente pensou do ponto de vista ambiental, que foi o que a gente apresentou na semana passada. Ainda é um material prematuro? Ainda é, realmente. A gente está aprimorando isso, por isso que a gente fez as oficinas na semana passada para colher mais contribuições, e esse processo está aberto por mais 15 dias, está desde o site, desde ontem, todo o material que foi apresentado na quinta-feira passada, por mais 15 dias, então, para todo mundo poder olhar e se manifestar e a gente conseguir aprimorar esse material. Esses parâmetros, eles não vão virar lei imediatamente, não é isso, mas eles vão compor, sim, todo o material do plano de manejo com um anexo para subsidiar uma lei específica, a lei de desocupação do solo para a APA, que não foi contemplada, né?
realmente era isso que a gente queria, e também para a gente pensar numa normativa depois para a área rural. Acho que eu respondi. Antes de passar para o Seba, deixa eu só fazer uma consideração, Ângela. Na verdade é o seguinte, a gente, na verdade é importante esclarecer isso. O CONGEAPA é o CONGEAPA, as oficinas do plano de manejo são as oficinas do plano de manejo. Não queiram, mais uma vez, já cansei de dizer isso aqui, dizerem que a parte, porque na verdade isso já foi utilizado, a participação de conselheiros nas audiências públicas e oficinas, etc., é lido como o CONGEAPA está participando. O CONGEAPA tem o seu espaço, tem a sua pauta, tem a sua ata, tem a sua normatização. Então o que acontece? O CONGEAPA sempre esteve aberto a receber propostas de discussão. Agora, a gente sabe que o que está colocado é uma visão, e aí cabe-se a dizer se cada um a ter a sua interpretação, se é positiva ou não, mas é evidente o desejo de desmontar o CONGEAPA e a participação da sociedade civil. Agora, é claro, também concordo com o João, no seguinte aspecto, não vai ser, é óbvio que a prefeitura não iria cometer esse equívoco de revogar uma lei por um decreto, etc. Isso não vai acontecer. Mas sabe o que acontece? Na verdade, assim, eu acho que a gente não pode ser inocente. O que a prefeitura quer, ela encaminha da maneira jurídica adequada. Então, assim, o plano de manejo, no que for interessante e pelo jeito vai ser ipsis literis o desejo da atual administração, a elaboração do plano de manejo, o que for necessário vai ser acatado e vai ser proposto para a Câmara Municipal uma alteração da lei de criação da APA com base nos elementos do plano de manejo. Então, assim, juridicamente, o ex-prefeito de Bogotá, o Henrique Penhalosa, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a decisão é política, depois a gente dá o formato técnico necessário para justificar a decisão política. Então a decisão é política. E aí você dá o formato técnico adequado. Então há uma decisão política de tirar o poder, a possibilidade da sociedade civil participar da gestão da APA e etc. Então, assim, eu acho que essa é a decisão. O CONGEAPA está aberto a todas as possibilidades de colocar na pauta, dentro da nossa ordinária, as discussões e os temas do plano de manejo. Agora, eu me solidarizo a Ângela, a gente já não vai fazer mais papel de legitimador de processos inadequados, ilegais e que vão atuar na destruição da APA de Campinas. Ângela, ou melhor, é o Seba. Eu ouvi aqui atentamente os colegas aqui discutindo essa situação. Essa discussão da área de proteção ambiental de Campinas, ela vem desde 1993. Eu estou nessa luta, vamos dizer se for assim, desde 1998. Participei da criação da área, participei da criação dos conselhos, já fui presidente aqui, passei um tempo fora e estou retornando. E a gente, naquele passado, não muito longínquo, mas uns 20 e poucos anos, quando nós conseguimos a lei da APA, né, a 10.850, a gente tinha até uma fala romântica, né? O que é urbano, o que é rural não passa para urbano. É o que a gente fala, né? Naquela luta toda. Comecei a ver que algumas coisas mudaram. O que a Ângela fala me deixa muito preocupado. Né? E aliado a essa fala que teve mês e pouco, aí até junho, para fechar esse pacote, e toda essa discussão, eu vejo que a impressão que eu tenho é que o Conselho está emparedado num canto e a coisa vai atropelar. Eu sugeria, eu entendo, no meu entendimento e conhecimento desse caminhar aí, que o Conselho tem que se estruturar de uma forma estratégica para chegar num consenso entre aqui prefeitura, digamos assim, poder público, para que não traga um prejuízo futuro para a lei da água. Né? As coisas avançaram, a modernidade está aí, o perímetro urbano chegou, o ônibus chegou lá no São Conrado, tem uma série de coisas que se discute aqui hoje que se discutia no passado.
Agora, eu não vou dizer que eu sou saudosista ou romântico, mas eu ainda sou aquela luta da APA lá atrás. E toda a modernidade que possa advir todo o conhecimento buscado pela BNDES, eu acho que só tem que vir a somar, não pode prejudicar a APA. Então eu acho que tem que ter uma discussão maior, tanto do poder da APA quanto do poder público, para que de repente, quando você fala a lei não vai atropelar o decreto, nós já vimos muita coisa acontecer. Então, por exemplo, esse regimento, eu participei dele, né? E agora alguém que sentou numa cadeira lá e que não participou daqui e vem falar, não é isso, tem que ser de forma, né? O cara põe a vírgula onde ele quer, mas ele não sentou aqui. Então eu ainda sou um defensor da APA. Como nós vamos chegar a esse consenso, a gente tem que buscar, mas não pode ficar calado.